No Justiça e Cidadania de hoje, você vai conhecer um pouco da trajetória do juiz do trabalho aposentado do TRT da 14ª Região, Francisco de Paula Leal, que fala, além da sua experiência na magistratura, vai até o futebol, como presidente do Rio Branco Futebol Clube, aqui agora no Justiça e Cidadania. De servente de pedreiro a juiz do trabalho, passando pela advocacia, árbitro de futebol e músico, aí agora, por último, presidente de um clube de futebol. Eu vou falar no programa de hoje com o juiz Francisco de Paula Leal Filho. Doutor Francisco, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado. Estamos à disposição para conversarmos sobre todas essas coisas que você conseguiu ver e eu fiz ao longo da minha vida. Pois é uma história, é um exemplo aí, uma história que vale a pena você acompanhar, telespectador. Doutor Francisco de Paula, o senhor começou como servente de pedreiro, foi lá no Maranhão, onde o senhor nasceu? Não, na verdade, antes de ser servente de pedreiro, eu trabalhei na roça, no roçado com meus pais. E eu saí do Maranhão para São Paulo com 17 anos de idade. Lá foi onde eu, nordestino retirante, para sobreviver, trabalhei do que apareceu. E o que apareceu em primeiro lugar foi servente de pedreiro. E eu precisava ganhar a vida, então ao longo de quase 5 anos eu fui servente de pedreiro até conseguir arrumar um jeito de trabalhar em algo melhor. Arrumei uma profissão, comecei a trabalhar em coisas melhores um pouquinho, para daí então retomar os estudos que eu havia parado no Maranhão. Aí o senhor então fez faculdade de Direito em São Paulo, no caso? Foi, eu me formei em São Paulo, mas a faculdade de Direito demorou muito tempo depois disso daí. Só depois de casado é que eu retomei os estudos e consegui fazer a faculdade de Direito e me formei com 30 anos de idade. E já antes de me formar, já trabalhava em escritório de advocacia, fazendo papel não só de estagiário, mas como eu trabalhava em departamento de pessoal, por conhecer muito de direito do trabalho, praticamente eu fazia as ações da área trabalhista e os colegas iam em juízo propor as ações, mas praticamente quem conhecia a questão de direito do trabalho no escritório era só eu. Foi uma dedicação, né? E para chegar na magistratura do trabalho, doutor Francisco? Bom, inicialmente eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem, para aquelas que têm do meu círculo de amizade, que eu inicialmente não tinha qualquer intenção de tornar-me magistrado. Eu me formei para ser exclusivamente advogado. A questão de optar pela magistratura é porque a advocacia, no começo, ela é extremamente difícil, é penosa. Para se conseguir algum êxito, é realmente muito difícil. E, sobretudo, em São Paulo, onde o trabalho é ainda mais árduo, né? Aí eu vendo as crianças crescerem, precisando de arrumar o pão de cada dia, o leite das crianças, eu decidi que seria mais conveniente, até para assegurar a boa educação deles, tentar um concurso público. E dentre todos que havia na época, eu estive analisando todos os concursos, pesando os prós, os contras e as dificuldades, e decidi que só faria concurso para a magistratura. E também só faria concurso para a magistratura federal, fosse do trabalho ou magistratura federal comum. Foram só os concursos que eu fiz na vida. Tá, e esse concurso do TRT da 14ª Região foi o primeiro que o senhor logrou êxito? Foi. Foi em que ano? A primeira vez que eu vim fazer concurso na 14ª Região foi em 1990. Foi uma dificuldade extrema. Nós viemos de São Paulo a Porto Velho num Chevette hatch sem bateria. A bateria, todo dia pela manhã, onde a gente parasse, no hotel que a gente parasse, a gente tinha que de manhã empurrar o carro para ele poder pegar no tranco. Porque não tinha, a bateria já não prestava mais e a gente não podia pagar a passagem de ônibus, que era mais caro do que vir no Chevette. Tinha 5 homens dentro de um Chevette, de São Paulo a Porto Velho. Nesse primeiro concurso, eu passei só na primeira fase. Na segunda fase não consegui passar, aliás, passaram bem poucas pessoas, que foi o concurso dos meus colegas hoje desembargadores, doutora Elana, doutor Wilson Alves Pequeno Júnior, hoje presidente, e o doutor Carlos Lobo. No concurso deles eu fiquei na segunda fase, na prova escrita. No ano seguinte, apesar da distância, as condições já eram um pouco melhores, aí eu consegui vir de avião no concurso seguinte.
E foi quando eu fui aprovado, consegui êxito no concurso, apesar de não acreditar ainda estar preparado para ser aprovado no concurso. Mas naquela época foram aprovados 7 candidatos, eu fui o 5º, numa lista de 7. E daí, do primeiro para o segundo concurso, já mudou do Chevette para avião. Do Chevette para avião, mas porque o carro também na época não permitia nem vir, até porque não dava para vir nem empurrado, nem no tranco não tinha como vir, porque o carro era tão velho que era ou vinha de avião ou de ônibus. Como de ônibus era uma semana para vir e outra para voltar, eu fiz um sacrifício e vim de avião. Passei um ano pagando a passagem aérea, mas eu vim de avião. Muito bem. E aí, no ingresso da magistratura, o senhor tomou posse? Quais as juntas de conciliação naquela época que o senhor atuou? Naquela época, veja, nós éramos 5, o tribunal só deu posse a 5 juízes substitutos, e nós éramos esses 5 substitutos mais os 3 do concurso anterior, que eram os juízes que eu já citei anteriormente. E eu atuei primeiramente, na época, a junta que eu atuei foi a Junta de Conciliação e Julgamento de Ariquemes. Por sinal, tem uma coisa curiosa, que a primeira sentença que eu proferi naquela junta, hoje vara, um ano depois eu voltei à vara e dei o despacho determinando que se executasse a sentença que eu havia proferido, havia do recurso, foi ao tribunal, voltou confirmada em toto a sentença e eu tive o prazer de determinar a execução da primeira sentença que eu proferi, na mesma vara. Olha, e dessa aí o senhor já veio direto para Rio Branco? Porque o senhor atuou, o doutor Francisco foi titular por muitos anos da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco, né? Isso. Não, inicialmente eu fiquei quase um mês em Ariquemes, depois retornei a Porto Velho, fiquei uns 15, 20 dias, se eu não me engano, na 3ª Vara, que então tinha como titular a doutora Vânia Maria da Rocha Abençu. E depois o tribunal me mandou passar só 2 meses em Cruzeiro do Sul, em pleno horário de verão. Para quem tinha chegado recentemente de São Paulo, imagine o tamanho do choque que foi ficar em Cruzeiro do Sul, 5 horas da tarde assistindo o Jornal Nacional. E passei 2 meses em Cruzeiro do Sul, a então junta tinha pouquíssimo movimento processual e terminava o trabalho na junta, eu ia para o hotel ou ficava na própria junta mesmo, no alpendre que tinha lá, vendo o movimento dos barcos no Rio Juruá. E passei 2 meses em Cruzeiro do Sul, retornei para a 2ª junta, na época tínhamos como titular a doutora Socorro Miranda, e daí eu só não atuei nas juntas antigas, eu não atuei apenas em Vilhena, nas demais eu atuei. E tornei-me juiz titular na Vara do Trabalho de Rolim de Moura. Passei 4, 5 meses como titular e vim para Rio Branco, e a minha vida toda como magistrado nesse regional foi aqui em Rio Branco. Foram mais de 20 anos atuando só nessa vara, na 2ª Vara. Pois é, nós vamos para um breve intervalo, porque esse nosso bate-papo aqui com o doutor Francisco de Paula Leal, né, que juiz aposentado do TRT da 14ª Região, esse nosso bate-papo está só começando. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o juiz aposentado do TRT da 14ª Região, Francisco de Paula Leal, que está contando um pouco dessa história na magistratura, e aposentou recentemente. Mas vamos saber aqui agora, tem mais história pela frente. Doutor Francisco, concluindo ainda, o senhor então passou por essas unidades da Justiça do Trabalho até que chegou o momento da aposentadoria. O senhor aposentou o ano de 2012. 2012, outubro de 2012. E depois da aposentadoria, aí vem... mas, bom, falando que agora o senhor mudou um pouco de estilo de vida, algumas outras questões que o senhor não poderia estar fazendo, não tinha tempo, hoje o senhor migrou para outras áreas que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas e com relação à evolução em termos de qualidade de vida, por exemplo, dos magistrados, enfim, como que o senhor avalia isso, fazendo uma retrospectiva? Antigamente, no meu tempo de juiz substituto, não sei se a gente pode falar em qualidade de vida do juiz substituto. Calcule que era a mesma jurisdição com menos da metade dos juízes que tem hoje. Várias e várias vezes eu e meus colegas todos, então substitutos na época,
Saíamos de uma, naquela época, junta para outra, com o porta-mala do carro cheio de processo. Imagine que naquela época sequer, no começo da carreira, sequer havia computadores. Quando muito, quando a gente tinha sorte, na junta onde a gente ia, tinha máquina elétrica. A maioria das vezes era aquela Olivetti linha 88 mesmo, com aquele corretor, ou o digo isso, digo aquilo, errava, digo. Era realmente muito difícil. Na maioria das vezes, em algumas juntas, faltava energia elétrica. A gente costumei fazer audiência já ao anoitecer, com luz de vela, e realmente não havia nenhuma qualidade de vida. Hoje, já melhorou muito, o tribunal já está todo informatizado, aos magistrados já é disponibilizada a ferramenta do notebook e várias outras ferramentas. Hoje em dia está muito mais facilitado, embora o volume de trabalho tenha crescido. Eu reconheço que cresceu o volume de processos, cresceu até em razão do aumento da competência da Justiça do Trabalho, dessa competência toda que a Constituição veio a nos reconhecer a partir de 2005, se eu não me engano, 2003, 2005 para cá, da emenda 45. Então, com o alargamento da competência, efetivamente aumentou a demanda. Tanto que as varas de Rio Branco, quase todos os anos, ultrapassam 1000 processos por ano. Eu reconheço que há mais trabalho hoje em dia, mas em compensação há muito mais colegas que fazem parte da magistratura da 14ª Região. Além da tecnologia também. Sem dúvida. Inclusive hoje, aqui em Rio Branco, com a instalação do processo judicial eletrônico, é uma ferramenta que vai facilitar para todos nós, incluindo os advogados, sobretudo os advogados, categoria que eu pertenço agora. Embora não possa advogar aqui na Justiça do Trabalho. Mas qualidade de vida para o magistrado, da minha época de juiz substituto, praticamente não havia. Nós passamos nesse tribunal praticamente 8 anos sem concurso para a magistratura. Então todos os juízes titulares assumiam várias outras jurisdições e várias outras varas. Nós passamos praticamente quase 5 anos sem ter férias. Então a dificuldade de ser magistrado é muito grande. Não só aqui, mas todos os tribunais têm história parecida. Não só o TRT da 14ª Região, mas se formos procurar no Tribunal de Justiça aqui do Acre mesmo, os meus colegas falam de coisas muito próximas. Tem juízes aqui que assumem 4, 5 varas, e varas diferentes, de competências diferentes. Então eu sempre aconselho a quem quer ser magistrado que analise direito, que tenha cuidado, que verifique efetivamente se tem vocação para ser magistrado e se estão dispostos a sacrifício. A compensação vem no momento que você percebe e se dá conta que fez justiça, no momento que você corrigiu o caminho tortuoso que as pessoas fazem do direito. Isso não é que seja essa a única satisfação, mas é a maior satisfação do magistrado. A questão de achar que a carreira do magistrado é uma carreira de glamour, não é. É muito mais de sacrifício, é muito mais de trabalho. Mas tem a vantagem de você sentir-se bem no momento que pratica a justiça. É uma carreira que, sobretudo, como diz um colega nosso na oração dos magistrados, o ser humano que torna-se juiz é o único que tem um pouco do dom de Deus. Porque ele é o único que tem o poder de mudar a vida dos seus semelhantes. Que não significa que o juiz daqui de primeira instância vai mudar a vida, mas o magistrado em si, seja o de primeira instância ou o magistrado da Suprema Corte, ele é sempre o magistrado. E é o único que tem o poder, tem o dom de mudar a vida dos seus semelhantes, de tornar pobreza em riqueza, liberdade em restrição da liberdade, de conferir direitos, de restringir direitos. Ou seja, ele é o único ser humano que tem o poder de direcionar a vida dos seus semelhantes. Essa possivelmente é a maior responsabilidade do magistrado e provavelmente é a maior satisfação que ele tem enquanto ser humano. Para contrabalancear aí, quer dizer, o que é importante que se tenha para ter uma qualidade de vida? Por exemplo, o senhor sempre exerceu o esporte como um hobby, como compartilhar momentos com a família, enfim, exatamente no sentido de amenizar essa carga, né? Porque a vida do magistrado é uma vida extremamente estressante. É de grande responsabilidade, ele lida com prazos, ele lida com
fiscalização de todos os gêneros, inclusive agora com o Conselho Nacional de Justiça a fiscalização se tornou mais intensa. Mas o magistrado tem que levar em conta o seguinte: local de trabalho é de trabalho, a casa do magistrado, o seu lar é o local de descanso. Nunca leve trabalho para casa, por mais que o prazo esteja batendo a sua porta. Eu me dei conta disso no momento em que eu ia para casa e levava a vara para dentro de casa. O meu gabinete ia junto comigo. Eu não tinha nenhuma qualidade de vida, sequer podia conversar com meus filhos, então crianças. Hoje todos homens, mas então crianças. Então o que se tem que levar em conta? Momento de trabalhar é momento de trabalhar. É no gabinete, é na vara. A sua casa não é local de trabalho. Se não for possível dar conta do volume de trabalho dessa forma, os órgãos que administram a justiça têm que encontrar meios para fazer com que o magistrado tenha qualidade de vida, porque só assim ele desempenha melhor a sua função, entrega um trabalho de melhor qualidade e consegue mostrar à sociedade o que é efetivamente o judiciário, o que é o juiz. E o tempo de duração do processo, sem dúvida nenhuma, vai ficar menor em razão dessa melhor qualidade de vida e da maior disposição do próprio magistrado para o trabalho, para o processo em si. Bom, vamos agora para o próximo bloco. No próximo bloco, o doutor Francisco aí sim, ele vai dizer para a gente o que ele tem feito depois da aposentadoria e o que mudou na vida dele. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já para o terceiro e último bloco. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz aposentado, Francisco de Paula Leal Filho, que agora já falou da magistratura, falou do ingresso, desde lá de servente de pedreiro, vem a história dele, mas agora sim, depois da aposentadoria que aconteceu em 2012, ele mudou completamente de vida e já era um desportista, que todos que o conhecem sabem a sua dedicação, mas ele passou a advogar, agora é advogado e árbitro de futebol. E recentemente assumiu a presidência de um clube de futebol acreano, o Rio Branco Futebol Clube. Doutor Francisco de Paula, além de ser músico, né, que vamos também falar um pouquinho nesse terceiro e último bloco. Doutor Francisco, agora o senhor migrou para a advocacia, né? O senhor até falava no bloco anterior que não vai militar aqui com relação à advocacia da Justiça do Trabalho. Mas vamos logo direto aqui para árbitro de futebol. O senhor sempre foi um desportista, participou das Olimpíadas, dos servidores, dos magistrados, e como árbitro? Veja, essa Olimpíada nossa aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região começou numa conversa minha com o Dr. Pedro Pereira de Oliveira, então presidente do tribunal. Nós fizemos inicialmente um torneio aqui de voleibol feminino e masculino e um torneio de futebol masculino. E foi o pontapé inicial para uma Olimpíada que eu disse a ele que tinha vontade de fazer uma Olimpíada envolvendo todos os servidores. Foi então quando ele autorizou e nós em 3 meses fizemos a primeira Olinjusta. Agora a questão do árbitro de futebol. Eu sempre fui um desportista, sempre gostei muito de futebol. Apesar de ser um grande perna de pau, pessoalmente nunca joguei nada, eu só sabia correr mesmo, mas sempre fui um entusiasta do futebol. Acho que esse é um esporte que socializa as pessoas, que você no campo de futebol, no estádio de futebol, eliminam-se as classes sociais. O sujeito que é servente de pedreiro, o sujeito que é ajudante, ao mesmo ele está ali irmanado, se abraçando com um banqueiro, que eventualmente vai para o estádio. Então ele é um esporte que iguala todo mundo, é um esporte que realmente traz todo mundo, do ponto de vista social, ele traz benefícios incríveis, além de trazer muita saúde. Eu, como entusiasta do futebol, eu gostava muito de discutir, inclusive, sobre regras de futebol. Apareceu a Federação de Futebol do Acre, realizou um curso de árbitro de futebol, o primeiro, por sinal, e eu me inscrevi e fiz o curso de árbitro de futebol. Fui convidado para arbitrar futebol aqui ainda, mas não, a intenção não era exatamente ser árbitro. Eu arbitrei campeonato amador, mas campeonato profissional nunca arbitrei, porque nunca quis, embora tenha sido convidado pela própria federação. E em razão de gostar muito de futebol, eu fui me envolvendo aos poucos com os clubes locais e encontrei um clube onde tinha já vários amigos sócios, acabei tornando-me sócio dele, é o Rio Branco Futebol Clube. Quando eu fui para
aposentadoria, quando fui para a inatividade, a primeira coisa que esses mesmos amigos, mercê da amizade que eles têm comigo, me forçaram foi ser presidente do clube. E eu, como gosto muito desta área, não hesitei em me candidatar, aliás, candidatura única, e hoje estou exercendo o cargo de presidente do Rio Branco Futebol Clube. Também eu resolvi tornar-me advogado, embora não possa advogar, militar aqui na Justiça do Trabalho, em razão da quarentena. Nesse período eu não vou poder advogar aqui, nesse fórum não poderei exercer a função de advogado, mas continuo à disposição dos meus amigos que eventualmente quiserem alguma informação, eu posso informar. No meu escritório não dá assessoria trabalhista, porque em razão desse meu impedimento, mas estou extremamente contente pelas novas funções. Não vou dizer a vocês que esqueci a magistratura, mas a minha contribuição eu já dei. Pretendo agora, não diria ócio, mas nessa inatividade, ter uma melhor qualidade de vida. Aliás, já estou experimentando, por não ter a obrigação de ter que estar todo dia no trabalho. A qualidade de vida já melhorou. Mas aconselho a todos os colegas que ainda estão na ativa, que primeiro, não abdiquem da vida pessoal. Que a qualidade de vida pessoal é que dá qualidade ao trabalho deles. E ele é um reflexo direto. É um reflexo direto. Nunca, jamais deixem de ter uma atividade física. Sobretudo isso. Nunca deixe, ainda que seja uma caminhada. Mas isso te dá disposição, te dá energia para no dia seguinte levantar bem e com disposição para enfrentar as agruras da vida de magistrado. Pois é, agora falando com o presidente do Rio Branco Futebol Clube, o Rio Branco vai enfrentar aí, já está no campeonato nacional, né? Para a Copa Brasil? Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, o Campeonato Nacional. No Campeonato Nacional nós estamos disputando a Série C. Vamos disputar a Série C. E como somos o campeão do ano passado, nós representamos o estado do Acre na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil nós enfrentaremos nada mais, nada menos do que o Colorado do Rio Grande do Sul, o Internacional, Esporte Clube Internacional. Já tem data. De Porto Alegre, no dia 3 de abril, aqui no estádio Arena da Floresta. Esperamos que tenha casa cheia. Vamos enfrentar um adversário tradicionalíssimo. Tem as mesmas cores do Rio Branco, é vermelho e branco do mesmo jeito. Tem uma simpatia pelo Colorado, pelo Internacional. Mas eles aqui não enfrentarão essa simpatia do presidente. Daqui serão adversários. E sendo adversários, nós faremos o que estiver ao nosso alcance para enfrentarmos com galhardia. Sabemos da disparidade de força, sabemos que não há como comparar o Internacional com o Rio Branco. A tradição do Rio Branco é grande, mas apenas em se tratando de norte. Aqui no norte nós rivalizamos com Paysandu e Remo. Mas nós não temos a estatura esportiva do Internacional. Mas vamos enfrentá-lo com a nossa força e eles podem ter certeza, vão encontrar um adversário aguerrido. E convido toda a torcida, inclusive, sei que em Rondônia há muitos colorados, convido a torcida de Rondônia que seja colorada a vir aqui ver o seu time de perto e, evidentemente, torcer pelo Rio Branco. Já aproveitou. Eu já vi o time do Rio Branco jogar, inclusive, no Recife, lá no Arrudão, se não me engano. E a garra desse time também é uma coisa que impressiona. Agora com um técnico como o Dr. Francisco, então a coisa vai funcionar. Mas o Dr. Francisco não para por aí, ele também é músico. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas o senhor lançou recentemente um CD, já é o segundo ou terceiro? O segundo, mas lançar já é um eufemismo. Eu costumo dizer que meus CDs são feitos só para os amigos. E ainda digo mais o seguinte: dou um CD, depois eu pergunto qual foi a música que ele mais gostou. Se ele não se lembrar de nenhum, eu tomo o CD de volta, que é porque ele não ouviu as músicas. E aliás, para ouvir, realmente precisa ter muita amizade comigo. Inclusive, tem uma história bem rápida. Um advogado um dia na sala de audiência me perguntou, soube que eu tinha um CD gravado e me perguntou como era que tinha acesso ao CD, quanto é que custava. E eu falei: doutor, eu vou lhe dar um CD, porque o preço dele é ouvir. E depois de ouvir, o senhor vai ver como é caro. Não, e na verdade, até no final a gente vai colocar uma das músicas, tem músicas autorais e de outros autores. Né? Tem músicas já consagradas. O primeiro CD, inclusive, que eu dei para os amigos, era só de músicas já consagradas. Esse agora não, eu coloquei vários compositores acreanos, uma ou duas composições minhas, algumas composições de um irmão meu, e uma ou duas músicas só já consagradas. E com autores locais aqui também, com compositores daqui. Valorizando os músicos aqui da terra, aqui em Rio Branco. Nós estamos gravando aqui
exatamente em Rio Branco, no Acre, né? É isso. Então, os músicos aqui do Acre. Doutor Francisco, e o que o senhor gostaria de, aqui nas considerações finais, porque agora a gente está chamando doutor Francisco, eu vou começar a chamar de presidente do clube, né? Do clube do Rio Branco Futebol Clube, que na verdade no mês de abril aí a nossa equipe já vai programar, inclusive aqui nossos amigos aí, convidando a todos para estar em Rio Branco aqui para assistir um clássico, né? Vai ser Internacional de Porto Alegre e Rio Branco Futebol Clube. O povo acreano certamente vai lotar a arena aqui. Doutor Francisco, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no programa e deixar suas considerações finais exatamente para aquelas pessoas que acham que já fizeram de tudo ou que acham que a vida só tem que trabalhar e a vida não vale a pena. O senhor é um exemplo disso agora com essa sua disposição para somar tanto e ter essa qualidade de vida. Olha, Celso, o negócio é o seguinte, eu quero dizer a todos os meus colegas, a vida depois da magistratura. Creiam nisso. Realmente há vida depois da magistratura. Essa é uma brincadeira, é lógico que você pode ser magistrado e ao mesmo tempo ter alguma qualidade de vida. Reconheço que não é muito fácil em razão do número de processos e da pequena quantidade de magistrados que o Brasil dispõe. E está ficando cada vez mais difícil, porque nos concursos que se vê por aí, cada vez tem menos gente aprovada. Mas eu só digo a quem ainda está na magistratura que um dia os senhores sairão daí e vão, não sei se agradecer ou ter saudades. Eu, por enquanto, tenho uma grande gratidão a Deus pelo fato de ter sido magistrado, mas não estou nem um pouco arrependido de ter escolhido a inatividade. Ainda poderia ir muito longe, ainda teria muito tempo pela frente como magistrado, mas preferi descansar não porque estivesse, de alguma forma, decepcionado com a magistratura, mas porque achei que já dei a minha contribuição, preferi outros rumos, outros nortes, ou frequentar outras paisagens. E uma delas claro, como ele falou ali, o Celso falou da minha condição de presidente do Rio Branco Futebol Clube, é uma das minhas grandes satisfações hoje, é estar militando agora dentro do futebol, numa condição de dirigir um clube profissional de futebol. Isso coloca a gente num caminho completamente diferente, num horizonte completamente distinto daquilo que eu fiz até hoje, mas dá uma satisfação imensa. E digo a todos os colegas que deixarem a magistratura, se acaso não quiserem militar na advocacia, procurem fazer algo que lhes agrade, procurem viver, procurem estar mais junto da família, que aí você terá tempo, mas faça isso com qualidade de vida. E mais, aposente-se enquanto ainda pode gozar a vida, não deixe para aposentar depois que já estiver morto. Aposente-se enquanto ainda tem algo para viver. Muito bem, um exemplo aí, está aí as palavras do Dr. Francisco de Paula Leal Filho. Eu conversei com agora presidente do Rio Branco Futebol Clube, é músico, é advogado, é árbitro de futebol e presidente do clube, juiz aposentado da Justiça do Trabalho da 14ª Região, Francisco de Paula Leal Filho. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro. O teu sorriso é como as estrelas, o teu olhar tem o brilho da lua. Quando estamos a sós, em cada toque há um desejo.